Bom dia Brasil, bom dia família Canção Nova, está no ar o Sorrindo para a Vida nesta terça-feira. Louvado seja Deus por você que já está aí sintonizado, seja pela TV, seja pela rede Canção Nova de rádio, nos ouvindo. Eu gosto sempre de lembrar que a Rádio Canção Nova é a rádio do Senhor e nós literalmente espalhamos o amor de Deus pelo ar, não só pela rádio, mas por todo o sistema Canção Nova de comunicação. É o amor de Deus que chega até o seu lar, que chega até a sua casa, até o seu coração, até o seu trabalho. Você que está também no trânsito, nas estradas do nosso Brasil, quem sabe passando aqui pela Dutra, sentido Rio de Janeiro, São Paulo, a alegria do Senhor também chega ao seu coração nesta manhã, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a sofrimentos. Nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. Que bom que você está sintonizado neste momento. Nada é por acaso, nada é coincidência, tudo é providência divina na nossa vida. Deus permitiu esse momento para que Ele entrasse na sua vida. E Ele tem muitas graças para derramar sobre mim, sobre você, nesta terça-feira. Terça-feira também é dia dedicado aos santos anjos. Já pediu a intercessão do seu anjo da guarda? Se você não pediu, você está literalmente perdendo tempo, não é? Nós podemos e devemos contar com esses mensageiros do céu, que são nossos guardiões. Então fale com o seu anjo da guarda. Às vezes você se sente sozinho, sem alguém para partilhar. Esquece que do seu lado, 24 horas, tem esse ser celestial, criado por Deus, que é o seu anjo da guarda. Fale com ele, se confie a ele. Entregue as suas necessidades hoje a Ele também e peça que Ele ajude você a tomar as suas decisões nessa terça-feira. Combinado? Quero parabenizar todos que fazem aniversário nesse dia 17 de março de 2026. Parabéns! Louvado seja Deus por sua vida. Celebre mesmo o dom da vida, meu irmão, minha irmã. Cachoeira Paulista, você pode ver aqui atrás, está uma manhã linda, né? De sol, de céu azul. Nós damos graças a Deus por essa chácara de Santa Cruz, que é uma bênção. É um lugar escolhido por Deus aqui no alto do morro, no alto do monte, né? Onde Ele nos convida à oração também. E você, nesta manhã, é convidado a rezar conosco, a acolher a palavra de Deus, que daqui a pouquinho vai ser partilhada. Enfim, Deus tem muito a realizar em nós no dia de hoje. Mas eu tenho a alegria de receber, gente, aqui na parte musical, a bênção em dupla. Em dose dupla. Eu quero acolher com muito carinho meus irmãos de comunidade, a Tânia e o Rubens Sabino, que é o carinhosamente chamado de Rubão. Obrigado, querido. Muito obrigado pelo acolhimento. Uma alegria muito grande de poder estar aqui nesse programa que é tão assistido, escutado. Enfim, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui nesta manhã. Louvado seja Deus. Eu partilhava já, né, aqui com a Tânia. Tânia, faz um tempinho que vocês não vêm, mas Deus tem um tempo preparado para cada coisa. Isso. Tânia, bem-vinda. E é uma alegria a gente estar aqui, né, para a gente poder rezar juntos, né? Já é o grupo de oração da manhã. E o dia da gente começa diferente, né? Quando a gente começa rezando com a palavra de em Deus. Comunidade, com a palavra de Deus, é outra coisa. Aí flui, né? Tudo flui. Agora esse casal abençoado. Você costuma ver mais ali no Amor Vencerá, mas hoje aqui, graças a Deus, Amém. eu sorrindo para Isso mesmo. Amém. Obrigado. Querido Sarro, bom dia. Bom dia, estou sem microfone, bom dia. Tá sem microfone. Tá. Não fala comigo hoje. Não, me estragaram, foi eles aqui, a culpa deles. A culpa é do Rubão, a culpa é do Rubão. Ele vai se expressar através do violão. E é isso que eu falei para ele. É melhor. É melhor. Deus abençoe. Melhor. E ele também está aqui. Seja bem-vindo, Márcio. Bom dia, paz. Tudo bem, Patrícia? Bem, e Deus você? abençoe você. Amém, amém. Que bom, Rubens e Tânia. Saudade. Que vontade de encontrar Companheiro, vocês, como é que meus você tá? irmãos. Amém. Graças a Deus, coisa boa. Alegria. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Um dia muito bom nos espera pela frente, porque Deus está conosco e Deus nos deu meios para nós vivermos muito bem esse dia. E um deles é a fé. Com fé, meus amigos, e oração, tudo se resolve, tudo se enfrenta com coragem, com determinação. Que
que nasce da fé, da confiança em Deus, e a oração que nos leva a recorrer a Deus, porque em nosso Senhor nós encontramos os recursos que naturalmente nós não temos. Ele quis assim, Ele se pôs à disposição. Então vamos viver esse dia de hoje com alegria, com coragem, permitindo que Deus determine a nossa vida e não os problemas. Você topa? Vamos fazer assim? Então já coloco aqui para você a palavra de Deus para nós nesse dia de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Mateus 18, 19 e 20. Já anote aí para que você possa depois acompanhar conosco. E nós estamos aqui todos os dias, nesse tempo de preparação para a Páscoa, caminhando diante dessa direção espiritual que está nos sendo dada através do livro Na Presença do Deus Vivo. Quanto bem esse livro tem feito para as pessoas. Quanto bem está fazendo para você, dando a você a oportunidade de fazer uma quaresma diferente, uma quaresma com Deus vivo. Todos os dias, uma palavra, uma direção, um propósito, uma oração que te colocam na presença do Senhor, porque nós falamos de libertação como se houvesse assim, meios, né? Faz isso, faz aquilo, só que muitas vezes em meio aos meios, nós nos esquecemos que quem nos liberta é o Senhor. Muito mais do que o que nós fazemos, o nosso libertador é Deus, e todos os dias entrar na presença desse Deus vivo, nada nos liberta mais do que isso. Então hoje será, o dia 24, está na página 188, é um dia muito especial porque é justamente o dia em que se trata da proposta que está expressa na capa desse livro. Tanto que o capítulo se chama Entra Agora na Presença do Deus Vivo. Então eu quero fazer esse convite para você. Entra agora na presença do Deus vivo. Página 188. Já estamos na expectativa, né? Vamos viver essa experiência juntos hoje. Entrar na presença do Deus vivo. E para a bancada ficar completa, quero receber ela, Valdênia. Bom dia, bem-vinda. Muitíssimo obrigada. Bom dia, Patrícia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. Coisa boa a gente poder se encontrar nesta manhã. Que Nossa Senhora abençoe profundamente a sua vida. E que bom mesmo a gente poder se encontrar. Fui vendo aqui várias mensagens no Instagram, o povo perguntando onde eu estava. Cheguei aqui, Luciano, cadê você? Então é bom quando a gente falta um dia, né? E aí sentem a nossa falta. Que bom. Eu quero começar dando parabéns para o Flávio. Flávio é operador de vídeo hoje, Flávio? Flávio foi meu aluno. É operador de vídeo agora, maravilha. Ele disse assim, Val, foi meu aniversário, ninguém me deu parabéns. Falei, não, por isso a gente faz isso nesse momento. Ele festejou o dom da vida no dia 14, é porque foi sábado, né, pelo amor de Deus. Parabéns para o Flávio. Na pessoa dele a gente abraça todos os nossos queridos e amados colaboradores que estão completando também mais um ano de vida. Nosso abraço, nosso carinho. A gente não consegue falar o nome de todo mundo, mas quando eu digo parabéns para você, sinta-se de fato acolhido, abraçado, mas acima de tudo, sinta-se amado por Deus e também por nós aqui dessa bancada. Eu também, claro que eu não vou deixar passar um cumprimento especial a Tânia e Rubens. Alegria. São queridíssimos para nós. Então, eu tenho o prazer de recebê-los aqui também nessa bancada. Amém. Deus os abençoe. Que bom tê-los aqui, viu, meus irmãos? Amém. Bom mesmo. Eu já aproveito o Rubens e a Tânia para dar um recadinho já no início do programa para vocês. É o seguinte... Eu sei que o Rubens e Tânia tem uma peregrinação agendada para outubro. Que data que é mesmo, meus irmãos? É de 9 a 18. De 9 a 18 de outubro você vai ter oportunidade. E não é só com eles não, é com a Padre Adriano Zandoná. Esse combo, pelo amor de Deus, hein? Rubens e Tânia ainda, Padre Adriano Zandoná na peregrinação. Esses dias todos participando, rezando, experimentando a graça de Deus. Então eu olhei para eles, me recordei e quero recordar a você que é o seguinte...
Nós estamos com uma promoção especial em relação às peregrinações com a obra de Maria, nesse mês de março, até o dia 30. Então, a gente está com a seguinte promoção: qualquer roteiro Canção Nova, você tem a oportunidade de fazer a sua adesão, dividir em 10 vezes sem juros. Olha só que bacana. Então, se você quiser viajar com Rubens e Tânia, eu tenho peregrinações, todos os padres da Canção Nova têm, aqueles que residem em Cachoeira Paulista, aqueles que estão em outras frentes de missão. Todo mês tem peregrinação acontecendo. Por exemplo, recebi uma mensagem hoje de manhã do Padre Alex, ele está em Roma, ele disse: olha, está dando tudo certo, uma turma está indo para Assis, outra turma vai ficar aqui em Roma, e falando que está tudo certinho. Padre José Augusto e Vanúzia também estão em peregrinação, muito em breve Padre Edson, Padre Bruno Coelho, Padre Bruno Antônio. Então, sempre tem peregrinação acontecendo. A gente fala pouco, falamos às vezes de uma ou outra, mas eu gostaria que você soubesse que a gente tem uma variedade imensa de roteiro. Então, dê uma conferida, ligue para nós no 12 31 86 20 55 e aproveite essa promoção. Ontem falei com o diácono Nelsinho Correia, ele e a Márcia Correia também estão com uma peregrinação em curso. Se você quiser viajar com eles, olha só que bênção, é só você ligar, 12 31 86 20 55. Aproveite essa promoção referente ao mês de março, tá bom? Que nós estamos com essa possibilidade 10 vezes sem juro no cartão, mas tem que ser agora, aproveite. Muita gente já está participando conosco e vocês já sabem. Ô, Patrícia. Sim, passa Você aí. já tomou seu café. É, o meu tá aqui, ó. A Patrícia já tomou, ela oferece. Alguém aceita café? Eu tô esperando meu café. Mas olha só, enquanto a Patrícia vai me servindo café, espero que você já tenha tomado seu cafezinho também, seu chimarrão. Convido para que você participe conosco. E-mail sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Este é o nosso e-mail, espero por você, muitíssimo obrigada. Por nada. Você também pode participar com a gente através das redes sociais. O nosso Instagram, já sabe, né? Quem está aqui todo dia, @sorrindopravidacn. Já tem fotinho lá, Murilo? Deu? Não tem, Murilo! Vai chegar a fotinho. Daqui a pouquinho a gente já posta para você, tá bom? Você vá lá no @sorrindopravidacn para você curtir, compartilhar, marcar teus amigos, fazer essa experiência de Deus. Fazer essa experiência de Deus. Eu tô com cartinhas, eu tô com e-mail, mas eu tô com um testemunho que eu louvei muito a Divina Providência, porque acontece tantas coisas na vida da gente, né? Inclusive eu quero mandar um abraço para todos que eu encontrei. Gente, tem abraço para todo mundo da bancada, viu? Ao longo do fim de semana a gente teve acampamento de cura e libertação aqui, então fui encontrando tantas pessoas queridas, amadas, e nos abraçando, dizendo do amor à Canção Nova. Então, meus queridos, ó, beijo no coração de vocês. Depois vocês me lembrem, você em casa também, eu tenho um recadinho da Luzia, que eu recebi um recado da Luzia lá em casa, do povo de Deus que ela encontrou aqui também. E é importante, que é referente ao projeto da Minha Alma, vocês me ajudem a recordar aqui, tá? Mas, numa pessoa de forma muito especial, entre tantas que eu encontrei, me contando o testemunho, esta eu encontrei na sexta-feira. Eu falei para a Tânia, quando eu encontrei no camarim, falei: Tânia, eu levantei hoje cedo, eu estava rezando e entregando a Deus o programa, cada palavra, o testemunho que seria proclamado, e eu confesso que eu não tinha no coração qual era o testemunho. Eu estava sem o tablet ainda no primeiro momento, então não tinha visto as participações desde sexta-feira. Eu disse assim: Jesus, qual é o testemunho que o Senhor separou? E aí eu me recordei de uma pessoa querida, o nome dela é Sônia. Eu não vou falar o sobrenome todo dela, gente, por causa da natureza do testemunho, tá? Inclusive, eu quero pedir oração pela alma do filho dela, também não vou falar o nome completo, mas ela deixou aqui para mim anotado. Eles são de Volta Redonda. E o testemunho tem muito a ver conosco aqui, com o Márcio Mendes, com a Tânia, com o Sorrindo para a Vida, então tem a ver com você, tem a ver com você que é sócio. Esta mulher, a Sônia, ela chegou aqui, a Patrícia também a encontrou na sexta-feira, o Sapo deve tê-la visto também. Ela chegou, e eu vou usar essa expressão, um desespero, mas um desespero que há muito tempo eu não via uma pessoa assim. Não é, meus irmãos? Sim. Gente, que angústia que ela estava. Tanto é que o Isaac, que é jornalista aqui da Canção Nova, o programa terminou, ele subiu as escadas aqui do estúdio
veio e me chamou aqui no cantinho e disse assim, Val, tem uma senhora que ela quer muito falar com você, mas eu vim aqui te preparar porque ela está muito angustiada. Eu falei, sério? Ele disse assim, está muito angustiada, não sei, seria bom que você desse uma atenção, mas ela está muito angustiada. Eu falei, não, mas eu converso com todos no final. E ele, de novo, ele falou assim, tá, mas ela está muito angustiada. Eu falei, nossa, então você fica perto de mim, será que aconteceu, né, com ela? Ele falou assim, ela só chora e está num desespero só. Descemos, cumprimentamos a todos, deixei a Sônia para o final desse momento de acolhimento que a gente sempre tem aqui depois do programa. E ela me abraçava, sentei com ela ali, ela me abraçava e ela chorava, porque estava fazendo 1 mês do falecimento do filho dela. E a dor dessa mãe, gente, ela chorava, houve um momento que ela chorava urrando. Sabe aquela dor profunda? Porque ela foi me contar qual era o contexto do falecimento. O filho dela morreu de repente, porque ele tinha uma doença congênita, estava fazendo um tratamento, mas de repente ele infartou. Então foi uma morte de certa forma inesperada. Só que o filho era arrimo de família, porque ela já tinha passado por vários relacionamentos, tinha vivido abuso emocional, psicológico, físico. E quem a protegia era o filho. E com o falecimento do filho, esta mulher se sentia sozinha. Eu não sei se ela comentou com você, Tânia, ela me autorizou a dizer, porque essa partilha ela fez comigo aqui mesmo, embaixo nos estúdios. Ela disse assim, Val, como a dor era muito grande, eu não sabia o que fazer, eu estava tentando contra a minha própria vida. Então eu estava em casa com um copo de água numa mão, com veneno na outra mão. E era o final do programa e o Márcio estava rezando. Ela disse, eu não sei exatamente qual era a oração, mas naquele momento me tocou tão forte, que ela falou assim, é como se alguém tivesse vindo e dado um tapa na minha mão. O copo se quebrou, eu soltei, ela falou assim, o copo de água quebrou sozinho na minha mão. Eu estava pronta para dar fim à minha vida. E naquele momento eu entendi que Jesus não queria isso para mim. Eu fiquei numa angústia, porque eu entendi que Jesus queria que eu vivesse, mas eu não sei mais viver. E ela chorava e chorava e chorava. Rezei por ela naquele momento, a conduzir à casa de Maria, porque eu pensei assim, ela precisa de um atendimento. Porque ela experimentou uma profunda libertação. Porque ela disse que desde que o filho dela faleceu, ela ouvia vozes falando para ela, morra você também, acabe você também com a sua vida. E Jesus a libertou através do sistema Canção Nova de comunicação, mas ela dizia, como é que eu vou viver? Falei, Jesus, ela precisa de um encontro contigo e precisa de um batismo no Espírito Santo. Rezei por ela, ela se acalmou um pouco, conseguiu se levantar. Mais uma vez agradeço a gentileza do Isaac, porque o Isaac a acompanhou até a casa de Maria e chegou lá. Que é companhia de pesca, né, minha gente? Que é companhia de pesca. Chegou lá, ela encontrou-se com a Tânia. A Tânia a acolheu também, rezou por ela. E quando foi, meus irmãos, tudo no período da manhã, eu estava indo para a missa do meio-dia, eu encontrei com ela, ela estava no clube da evangelização, mas com um sorriso de ponta a ponta da orelha, sorriso largo. Ela disse, eu vim aqui fazer minha contribuição. E ela gritando bem alto, tá? Eu estava do outro lado da rua ali, eu estava passando pelo rincão e ela dentro do clube. Val, a Tânia rezou por mim. Você conhece a Tânia? Eu conheço. Val, ela rezou por mim. Eu tô ótima. Eu tô ótima. Falei, louvado seja Deus. Ela fez a contribuição no Clube da Evangelização. Ela me entregou R$100 como algo a mais. Ela foi à Santa Missa no meio-dia. Participou da missa. E eu falei para a Tânia, ao final da missa, gente, sem brincadeira e sem exagero, a mesma mulher que chegou aqui angustiada, Patrícia, ela dava pulo dessa altura de alegria.
eu encontrei Jesus, Val. É verdade. Eu experimentei Jesus, Val. Agora eu sei como viver. Eu vou viver com Jesus, Val. E eu louvei a Deus, eu me emocionei na hora, porque todos nós aqui vimos um rosto angustiado, aflito. E depois eu pude ver a beleza de uma vida transformada por Jesus. Foi uma transfiguração. Não foi, Rubens? Sem dúvida nenhuma. Você vê o que é a opressão que as pessoas hoje elas vivem. O modo de viver hoje, as situações que o mundo está, essas ideologias, elas vão levando as pessoas oprimidas. Esse é meu cotidiano e da Tânia, porque a gente atende lá, né? Entre outros serviços, a gente também atende. E às vezes a gente vê isso, as pessoas chegando aqui. Eu tenho comentado muito com a Tânia, eu falei, estou há 30 anos aqui. E a minha oração diária é essa, Senhor, que eu não me acostume com este lugar. Amém. Porque realmente ele é muito especial. O fato dela estar aqui na chácara, o Senhor ia salvar essa mulher, não tinha como. Ela chegou aqui porque Deus ama muito e não queria. Porque uma mãe que perde um filho, a gente costuma chamar a dor sem nome, né? Porque é muito difícil, é muito dolorido. Ela estava, e ainda sendo o porto seguro dela. Então a situação dela era muito caótica. Se não fosse realmente a ação de Deus na vida dessa mulher, e neste lugar que é muito especial, ela não estaria dando esse salto que você disse aí. Eu acredito, fiquei até imaginando ela pulando de alegria. Como é que uma dor, uma tristeza, só Deus para colocar a mão naquela dor e arrancar e tirar e fazer esse milagre. E foi tão interessante que quando eu não estava atendendo naquele dia, eu estava fazendo outras atividades ali, e aí a irmã, acho que era a irmã que estava na recepção, ou a Val, e aí ela falou assim, Tânia, você pode ajudar porque agora chegou mais gente. Aí eu falei, não, eu vou. Aí eu fui, me organizei, e lá é por ordem de chegada. Então você pega a pessoa que naquele momento ali não é nada marcado, né? Quando ela chegou, que ela viu, aí ela já começou a chorar, chorou muito. E ela logo falou, Tânia, perdi meu filho faz um mês. Aí eu falei, só o Espírito Santo agora para poder agir, né? E foi uma bênção, foi muito bom. Ali eu vi a manifestação de Deus. Louvado Como é seja. bom, né? Como é bom. E essa é a companhia de pesca, que é a Canção Nova, minha gente. Nossa Senhora libertou, porque ela experimentou uma grande libertação. Estava prestes a tentar contra a própria vida. Nosso Senhor a trouxe, porque foi imediato, em menos de 24 horas esta mulher estava aqui, porque ela entendeu, ok, Deus quer que eu viva, mas eu não sei mais viver. E ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por esta alma que foi salva. Obrigada a você, sócio, que nos ajuda. Isso é, gente, projeto Dai-me Almas. Deus lhe pague, porque a vida da Sônia, e nós rezamos pela alma do filho dela, nós temos certeza que nosso Senhor segue agindo em nosso meio. E ela me disse, tá? Que quando ela pulou de alegria, celebrando, eu encontrei Jesus, Val. Ela disse, o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus. E tudo fruto dessa comunidade profética, né? Deus usou do Márcio, aquela palavra profética naquele primeiro momento. Depois usou, né, da Val para conduzi-la, acalmá-la. Depois usou da nossa irmã Tânia. É o carisma Canção Nova. É verdade. Eu não canso de dizer que o carisma Canção Nova é santo. Nós, membros, somos pecadores, sim, como, né, todos. Mas o carisma Canção Nova é santo. E é você que promove esse carisma cada vez que você contribui, que você ajuda, que você reza pela Canção Nova também. Louvado seja Deus por você que ama essa obra, nos assume em oração e, quando pode, também contribui conosco. Porque isso tudo é salvar almas. Não é à toa que o projeto se chama Dai-me Almas e Ficai com o resto. Glória a Deus por cada membro da comunidade Canção Nova. Você vê alguns poucos aqui na TV, mas olha, tem um batalhão por trás, viu? Tem muitos irmãos por trás, que você não vê esses membros, esses missionários, mas a Canção Nova só acontece porque tem esses irmãos dando a vida
né? Para que a evangelização aconteça. E aqui tem também um outro batalhão dos colaboradores, né? Que o Padre Jonas não gostava que chamasse de funcionários, mas sim colaboradores. Quero acolher o Murilo aqui, também o Pérez, o Juliano, o Luciano, todos que estão ali no Twitter, atrás ali, levando para você essa programação, pela rádio também, os nossos operadores de rádio. Deus abençoe a cada um. E quero trazer a frase do nosso pai fundador hoje também para você, Padre Jonas. Se você quer vencer o pecado, decida-se hoje. É uma ordem de Deus para nós. Se você quer vencer o pecado, decida-se hoje. Amanhã pode ser tarde. Mais uma profecia aí para você, né? Deus está nos despertando. Acorda, desperta, tu que dormes. Se você quer vencer o pecado, decida-se hoje. Amanhã pode ser tarde. E para nos ajudar nessa decisão por Deus, nessa escolha por Deus, nós vamos ouvir e cantar junto, porque a música nos leva para Deus. A música prepara também o nosso interior para receber a palavra do Senhor. E é isso que nós queremos pedir, esse Espírito Santo, o mesmo que agiu nessa nossa irmã e levantou e ressuscitou esse coração que estava oprimido por sentimentos de morte, né? Deixa Deus agir hoje, que você seja banhado nessas águas vivas do Espírito Santo. Vamos pedir juntos. Vem, Espírito de Deus, vem, vem sobre nós, reaquece os corações, em ti, vem com poder mudar a nossa vida. Espírito de Deus, vem, vem sobre nós, reaquece os corações, em ti, vem com poder mudar a nossa vida. Vem, Espírito, vem, vem sobre nós. Vem, Espírito, vem, vem sobre nós. Vem, vem. Sobre nós, vem, Espírito, vem, vem sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mateus capítulo 18, versículos do 19 ao 20. Porque Jesus quer nos encontrar hoje, meus irmãos. Amém. Não é? Quer nos encontrar agora, nesse momento. Até você que ouvia esse testemunho e dizia assim: eu preciso tanto de uma oração assim, eu preciso passar por libertação. E eu te digo, os ministros de oração, como foram ali o Rubens e a Tânia, nós somos ajudadores. Entende? Nós somos ajudadores. Em alguns momentos somos apenas testemunhas. Isso. Não é assim? É verdade, somos parteiros, né? Somos parteiros. Porque quem liberta é o Senhor. Quantas vezes atendendo as pessoas em oração, nós, porque eu tenho certeza que eles também
viveram experiências assim, nós apenas escutamos. A gente ouve. E quando a gente pensa que vai rezar para a pessoa se libertar, ela já está liberta, porque ela desentulhou o coração dela na presença de Deus, naquele momento em que nós estávamos em oração. E quando é que esse momento de oração começa? No encontro amoroso entre os irmãos, que se recebem um ao outro para rezar, naquele sinal da cruz que nós fazemos para dizer, é no nome do Senhor que nós estamos aqui, como estamos aqui agora. E a partir dali, tudo é oração. A palavra que é desabafada, a outra palavra que vem e aconselha, uma palavra de ciência que Deus dá, uma ordem que acontece no poder do Espírito, tudo é oração. Mas há situações em que Deus liberta, inclusive sem a presença desses ajudadores, desses ministros de oração, que pode acontecer agora com você, se você quiser. A gente abre a palavra ou escuta a pregação da palavra, como foi o testemunho, não é? Ela não estava aqui quando houve aquela oração com aquela palavra em que aquele copo se partiu. Não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. E não é natural que um copo com água se parta na mão de uma pessoa. Quando você pega um copo gelado e põe coisa quente dentro dele, normal que ele se parta. Mas água normal num copo, num momento de oração, numa hora de desespero, eu já vi isso acontecer outras vezes. E eu lhe digo, é um sinal poderoso da presença de Jesus. Então, quando nós abrimos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, olha, a libertação está aí. É tomar posse dela. Eu divulguei, insisti e continuo insistindo, sabe? Tânia, Rubens, digo vocês porque a gente aqui está sempre na mesa, né? Mas vocês vêm de quando em quando aqui, né? Eu tenho insistido muito para que as pessoas façam, não só na quaresma, mas que façam esse retiro espiritual na presença do Deus vivo. Porque nós precisamos de uma condução de libertação na nossa vida. Uma condução. E enquanto nós estamos nesse mundo, uma das grandes amarras que nos seguram para tudo, para a nossa felicidade, para o desenvolvimento dos nossos bons relacionamentos, para estarmos ainda mais profundamente na presença de Deus, não tem jeito, gente, é o pecado. Às vezes até mais que o demônio. É o pecado. E quando nós permitimos que o Senhor nos liberte do pecado, o demônio não tem mais armas para usar contra nós. Que pode ele contra uma pessoa que o Senhor Jesus libertou? Pode nada. Aí todo ataque que ele realiza contra a pessoa só a engrandece, só a santifica mais, só a fortalece, não é verdade? Então esse momento para nós aqui e agora, esse momento é um momento hoje de grande libertação, porque Jesus está aqui conosco, agora, com você, neste momento ao seu lado. E eu quis dizer isso antes desta palavra, que é a palavra de Deus que será proclamada, para que você entenda uma coisa: o Senhor está presente no meio de nós. E esta palavra não é para 2000 anos atrás, essa palavra é viva, ela está acontecendo agora, ela é real, e o Senhor quis que nós nos encontrássemos em oração, para que tudo que nós pedíssemos a Ele nesta manhã, em conformidade com a vontade dEle, e para o nosso bem, e para a nossa salvação, nos será dado hoje. Você receberá essa graça hoje. Tudo que nós pedimos agora, nesse momento, porque Jesus está conosco. Você confia? Você tem fé? Você que até aspirou fundo e disse: eu preciso de uma libertação assim.
Você que agora, com lágrimas nos olhos, ainda se pergunta, mas será que isso é comigo? Você deseja essa libertação mesmo e confia que Jesus está com você aí para te dar esta graça? Porque Ele já decidiu que vai dá-la a você. Então escute a palavra de Deus. Eu vos digo mais isso. Mateus capítulo 18, 19 e 20. Eu vos digo mais isso: se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que está nos céus o concederá. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Esta palavra salva, palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos mais que 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Porque você pode estar fisicamente distante, mas nesse momento de oração, espiritualmente nós estamos todos juntos na presença de Jesus. Não tem distância que nos separe agora. Porque o Senhor que está aqui conosco é o mesmo Jesus que está aí com você agora. Nós não somos apenas 2 ou 3, e Jesus disse que não resistiria à oração de 2 ou 3. Se Ele não resistiria e daria tudo a 2 ou 3, imagine agora a milhares, a milhões de pessoas que estão reunidas nesse momento orando com esse sorrindo para a vida, orando com o Senhor. Agora é a hora de você colocar no rio da graça de Deus, que leva, né? Quando você põe no rio, ele não leva. Põe no rio da misericórdia, da graça de Deus, as suas intenções, as suas necessidades, porque elas irão parar no colo de Jesus. Irão parar no colo de Deus. E você há de receber a graça que você tanto necessita. Eu gostaria, para a gente ser fiel aqui ao que temos nos proposto, até por causa do que se falou, né, do encontro pessoal com Jesus que ela teve. E essa é a inspiração do dia de hoje. Porque ontem, quando eu orava, o Senhor me colocou no coração que hoje seria o dia do encontro pessoal com Jesus. Tanto que eu até mudei depois a pregação, porque quando o Senhor colocou isso no primeiro momento dentro de mim, eu disse, eu acho que eu vou contar o meu encontro pessoal com Jesus. Mas aí eu continuei orando, e eu vi que Deus já tinha uma proposta para o dia de hoje, Ele já ia conduzir de uma maneira diferente. Você viu como foi pelo testemunho. Então o testemunho do encontro pessoal com Jesus já foi dado, mas hoje é o dia do encontro com o Senhor, é o dia do seu encontro com Jesus. E olha o que diz aqui na página 190 do nosso retiro espiritual: quando alguém entra na presença do Deus vivo, o Senhor muda o seu coração e o restaura. Não é algo que se possa dispensar. Sem esse encontro pessoal com Jesus, a vida não muda e a pessoa se perde. Por isso, antes de nos mandar fazer qualquer coisa, Deus nos chama para estar com Ele e nos faz querer amá-lo e desejar receber a vida interior que só Ele pode dar. Nada se compara ao encontro pessoal com Jesus, nada, gente. Sei que às vezes a gente tem no coração um anseio, né, de encontrar aquela pessoa, aquele pregador, aquele ministro de oração, aquele padre. E olha, é bom que nós tenhamos referências, é bom que nós queiramos encontrar as pessoas. É tão gostoso quando a gente se encontra, não é verdade? É mesmo. E a gente partilha, e às vezes a gente, sem saber, fez parte da vida de alguém, e a pessoa nos conta aquilo, e a gente se emociona, a gente chora junto, e isso é maravilhoso.
Mas se isso é bom, você precisa ver o que é o encontro pessoal com Jesus. Nada se compara ao encontro pessoal com Jesus, tal como se deu com Zaqueu. Todos os que se encontraram verdadeiramente com Jesus viveram uma experiência simples, mas tão grandiosa que os tomou inteiramente. Foi a partir desse encontro que tudo mudou para eles. O Senhor abriu-lhes os olhos e o coração para que o conhecessem e soubessem que Ele veio não para condenar as pessoas, mas para salvá-las. Jesus lhes deu um coração novo, inflamado pelo amor de Deus, e comunicou-lhes seus pensamentos, seus sentimentos, dando-lhes também um novo modo de agir, ocupando assim o lugar de Senhor em suas vidas. Uma experiência de paz, de alegria interior se acendeu em suas almas, levando-os a compartilhar seu tempo, seus bens, seus serviços com os mais necessitados, bem como a evangelizar todos à sua volta, pois compreenderam o que está escrito: há mais alegria em dar do que em receber. Ao entrar na presença do Deus vivo, fizeram uma experiência de poder, fizeram uma experiência dos seus dons e dos carismas de seu Espírito, que os fazia falar em línguas, curar os doentes, libertar os que estavam oprimidos pelo demônio, e assim, por meio de muitos sinais, manifestavam o que Jesus garantiu. O que foi que Jesus garantiu? Digo-vos ainda, se 2 de vós se unirem sobre a terra, para pedir seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando 2 ou mais oram unidos em nome de Jesus, Jesus está no meio deles. O encontro pessoal com Jesus deu início a uma nova realidade na vida do ser humano. Chegou o tempo da salvação, do poder transformador de Deus, da sua graça benfazeja. Chegou o tempo dos filhos de Deus. E os que bebem dessa graça experimentam algo tão vivo e verdadeiro que começam prontamente a louvar e agradecer a Deus por tudo. Se são incompreendidos e maltratados, cantam louvores. Se são perseguidos e caluniados, agradecem a Deus. Mesmo em meio às piores necessidades, louvam ao Deus vivo. Nem as doenças e aflições conseguem arrancar-lhes a alegria que vem do céu. Deus é a sua força, sua proteção, seu tesouro maior, e isso lhes é suficiente. Nada era pesado diante da experiência do amor de Jesus. Aí Paulo dizia: a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E você? Você já teve um encontro pessoal com Jesus? Se você não teve, precisa ter. E quem não sabe como fazer, justamente a oração no finalzinho desse capítulo, que está ali na página 192, é uma oração para você fazer na intimidade do Senhor e dizer a Ele: Senhor, eu quero ter um encontro pessoal contigo. Isso muda tudo na vida da gente. Olha, encontrar-se com Jesus, gente, põe fim a um monte. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam de estar com Deus e associam a luta nos sofrimentos, nas batalhas, nas perseguições. Tem mesmo. Porque quando você se põe determinado a fazer o bem, a fazer algo certo e a evangelizar, os golpes virão de todos os lados, de longe, de perto, de quem está do teu lado. Muitas vezes a pessoa está sendo até usada pelo diabo para te agredir e ela não tem consciência disso.
Não sabe, às vezes movida pelo ciúme, pela inveja, pelos complexos que carrega, se torna na sua vida uma ferida aberta, uma chaga, não é? Por onde Satanás muitas vezes golpeia você. Mas eu preciso também lhe dizer que o encontro pessoal com Jesus não é a causa desse sofrimento. E eu também preciso lhe dizer que o encontro pessoal com Jesus é o fim de muitos sofrimentos. Porque tem sofrimento que destrói. E tem sofrimento que, santificado por Deus, se torna uma escada para a vida, para a libertação e para o seu crescimento interior. Todo sofrimento enfrentado no Senhor, na força do seu Espírito, nos leva para cima. Todo sofrimento abraçado sem Jesus nos leva para baixo. O sofrimento enfrentado conscientemente, na presença de Deus, com a graça de Deus e por causa de Deus, a gente enfrenta em meio a louvores, a gente canta, porque a gente celebra antecipadamente a vitória que a gente tem certeza que virá. A gente não celebra o sofrimento, a gente celebra a vitória que a gente consegue ver por trás do sofrimento. As pessoas pensam na dor, ele está louvando, é um masoquista. Não, ele não está louvando a morte. Ele está louvando a ressurreição que vem depois da morte. Às vezes está enterrando um filho, como foi o caso do testemunho. Mas a pessoa olha e diz, com certeza, que só o Espírito Santo pode dar. Ele está na glória de Deus. É só um tempo distante. Bendito seja o nome do Senhor, que me fez saber que eu vou encontrá-lo novamente. E a gente se compadece de todos aqueles que têm que enterrar alguém sem fé. Porque a dor também está ali. Mas você diz, está doendo. Mas eu estou consolado pelo que eu sei que virá depois. E você se compadece daqueles que acham que aquilo é o fim e pensa, meu Deus, que desespero deve ser para uma pessoa que perde o seu ente querido, sem nenhuma confiança em Deus. Mas eu te digo, sem Jesus, os nossos sofrimentos são inúteis, são em vão, são vazios. A gente sofre por qualquer coisa, e eu digo a você, a gente sofre por muitas coisas, mas o principal motivo do nosso sofrimento é a falta de fé. Você acredita nisso? Todas as nossas tristezas, gente, no fundo, elas brotam da nossa falta de confiança em Deus. Se a gente tivesse total confiança, a gente não viveria ameaçado pelo futuro. Olha as suas angústias. E eu olho para as minhas. Diga para mim que grande parte das suas angústias não tem a ver com o dia de amanhã. Meu Deus, como é que vai se dar? E o fulano, o que está fazendo? E se os meus filhos se perderem? Será que eu vou conseguir levar esse relacionamento até o fim? Meu Deus, e os problemas, e as dívidas, e a empresa, e os funcionários? E será que eu vou receber você mesmo processado? E como é que eu vou fazer? E se eu tiver que pagar por mais alguma coisa? Eu não tenho, eu vou à loucura, eu não sei. Meu Deus do céu, só da gente falar já cansa. E grande parte desses medos não se realizarão. Estão aqui dentro, aqui, na cabeça, no coração. É tão diferente da vida de alguém que confia em Deus. Se nós confiássemos de verdade, veja bem, se eu acreditasse de verdade que tudo o que eu já fiz no passado está perdoado, tudo. Porque tem gente que se angustia com o futuro e tem gente que se angustia com o passado. O crime que eu cometi, o aborto que eu fiz, que eu levei alguém a fazer, as muitas e muitas vezes que eu recebi o que era sagrado sem estar preparado, as vezes que eu me opus a Deus, os envolvimentos que eu tive com forças, estou dando exemplos, né? Exemplos gerais, com forças espirituais diabólicas, porque eu achava que aquilo ia me ajudar em alguma coisa, só destruiu a minha vida.
as pessoas que eu maltratei, as pessoas das quais eu me vinguei. E quando a gente vê, tem um apanhado de coisas ruins no nosso passado, como um tumor indissolúvel. Aí a gente olha para o passado e diz: não vou me salvar. Eu fui ruim demais. Mas o Senhor não disse que perdoa? E não foi para que você estivesse livre que Ele deu nada mais, nada menos que o sangue dele na cruz? E o que você fez era digno de condenação. Mas Jesus pegou a condenação que era para você e tomou para Ele e pagou. Se eu de verdade acreditasse que tudo o que eu fiz no passado já está perdoado, se eu de verdade acreditasse que existe amparo, cuidado, provisão e tudo mais que eu preciso para o presente, eu vou repetir. Existe amparo hoje para você. Tem providência de Deus para você hoje. Tem socorro do Senhor para a sua vida hoje. E tudo mais que você precisa para o presente. E se você acreditasse de verdade nisso, ainda estaria angustiado? De que o Senhor te deu esse dia, e não só te deu esse dia, já separou a provisão de tudo que você precisa para esse dia. Eu estava procurando uma coisa na minha gaveta hoje e ela sumiu, uma coisa boa, sabe? Mas ela sumiu. E já procurei, era algo que eu gostava, uma coisa simples, baratinha até. Mas como eu não achava, estava até me preparando para vir aqui para o Sorrindo. Eu disse: se eu não estou achando e ninguém pegou, às vezes Deus quis que não estivesse mais comigo. E agradeci a Deus pela sua providência, porque a gente pensa que a providência, ela só nos dá, mas às vezes a providência tira coisas da nossa vida. Algo que não vai fazer bem para a gente, algo que não devia estar conosco, algo que às vezes alguém nos deu, mas junto com aquilo que nos deu, enviou coisas que não iam fazer bem para nós. Estou dizendo espiritualmente. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, sabe, gente? Até com as coisas que a gente recebe, a gente tem que abençoar e ter discernimento. Um dia me entregaram um pacote de coisas para comer. A hora que eu peguei, Rubens, sentiu. Imediatamente, uma coisa que eu gosto, eu botei a mão naquilo, eu falei: nem para mim, nem para ninguém. Isso vai para o lixo. Louvado seja Deus. Tinha certeza absoluta que um mal acompanhava aquilo e não... Deus dá intuição, né? Exatamente. A gente percebe na hora, nos faz discernir, né, o espírito com que foi dado, né? Então, é provisão de Deus. Não é? Alguns poderiam dizer: olha, a providência deu a comida. Não, a providência deu o discernimento para não pôr aquilo na boca. É uma vida completamente diferente a vida que nós vivemos em Deus. Talvez você que esteja nos acompanhando, rezando, esteja até estranhando, dizendo assim: nossa, mas gente católica vive assim. Vive, não é gente católica. Quem tem vida interior, quem tem comunhão com Deus, quem caminha com Jesus, está num mundo diferente. Santo Agostinho dizia que são dois mundos. O mundo de quem está em Deus é diferente, gente, do mundo de quem não está em Deus. A terra que a gente pisa é a mesma, mas você está vendo as coisas que nós estamos falando? É um jeito tão diferente de viver, mas tão diferente, que chega a qualificar-se como outro mundo. Por vezes nós vamos conversar com pessoas experientes, mais velhas que a gente, mas em certas matérias, a gente está na estrada há muito tempo. A gente percebe a léguas o que a pessoa vai demorar demais para ver. E a gente percebe antes o que a pessoa vai ver anos depois. Anos. Dá até vontade de dizer: eu avisei você anos atrás. Não é assim? E se você acreditasse de verdade que o que vem pela frente está cheio de esperança e promessas maravilhosas, que vem pela frente, com Deus, está cheio de possibilidades, está cheio de esperança, coisas boas te esperam, meu amigo.
Os melhores anos da sua vida ainda estão por vir. Coisas felizes te esperam. E se você acreditasse de verdade nisso, como você poderia deixar de ser feliz? Que o seu passado está perdoado, que tem providência para Deus para hoje e que o futuro que nos espera é bom. Quem acredita de verdade nisso, como poderia deixar de ser feliz? Você entendeu que a gente não é feliz porque a gente não acredita na verdade que a palavra de Deus põe diante dos nossos olhos? Pois todas essas coisas nos foram asseguradas por Jesus e não podem ser mudadas. Elas não oscilam, nem falham, porque eu, na minha pouca fé, tropeço. As promessas de Deus não se abalam, porque eu desconfio daquilo que Deus me garantiu. Eu desconfio, mas as promessas de Deus estão ali. Eu vacilo na minha fé, mas as promessas de Deus estão ali, olha, elas continuam firmes e seguras. Então, me permita dizer para você nesta manhã, independente das suas trapalhadas, das burrices cometidas, dos males que você fez, das desgraças que você causou ou se causou, me permita te dizer, as promessas de Deus continuam valendo para você, porque você é filho. As promessas desta palavra que nós lemos estão de pé para você neste dia de hoje. São promessas que estão fincadas na rocha de Deus, fincadas no Espírito Santo, e se estendem de um tal modo que alcançam até mesmo os impossíveis. Márcio, aonde se estende essa promessa de Deus? Ao impossível. Por isso que aqui, muitas vezes você ouviu, e muitas vezes você vai ouvir coisas que parecem impossíveis. Ah, Márcio, é impossível que pela força de uma oração, um copo venha a se partir. Humanamente falando, impossível. Eu uma vez, Rubens, Tânia, fui chamado para rezar numa casa, porque havia uma opressão naquela casa, e havia mesmo, não era historinha. Foram 2 pessoas juntas me pedir oração, porque eles receberam uma visita, e desde que essa visita entrou na casa, algo entrou com ela. E assim, casa fechada, portas fechadas, à noite de madrugada, porta de armário abria e fechava, sem cessar. Um fedor entrou na casa junto com a pessoa, uma angústia, um peso, e eles me contaram, isso foi em 96. Eu fui lá visitar a casa, levei água benta, levei sal exorcizado, entrei na casa, e assim que eu entrei, eu me deparei com a imagem de uma entidade num copo cheio de cachaça. A hora que eu fui para pegar, a dona da casa disse, não ponha a mão nisso. Não ponha a mão nisso, porque se você encostar assim, ó, sem tirar do lugar, quando ele entra na casa, ele sabe que foi tocado no copo e não pode. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Tirei a água benta e completei a medida do copo. Eu falei, vamos ver. Rezei na casa, aspergi o lugar com água benta, coloquei o sal no cantinho e rezei na cama da pessoa que era a visita. Essa visita dizia, todas as vezes que eu vou dormir, algo se aproxima e se senta aos meus pés. Ele sentia essa presença. No outro dia eles voltaram lá. Márcio, você não acredita o que aconteceu? Quando o meu marido entrou em casa, o copo se partiu. Aquela entidade, aquela imagem da entidade caiu pelo chão. E ele, assustado, disse, eu acho que está na hora de tirar isso daqui de dentro. E jogou fora. Louvado seja Deus. A visita, do nada, disse que não fica mais aqui, foi embora ontem. E você precisa voltar lá para você ver. O fedor foi embora com ele. Uma libertação, que a gente, narrando os detalhes, parece história da carochinha. É verdade. Mas só quem viu para saber. Eu estava lá. Ninguém me contou. Eu lhe digo, o Espírito Santo é
poderoso para fazer coisas impossíveis acontecerem, coisas que a gente olha e diz assim, mas não é possível que tenha sido dessa forma que está sendo dito. Quantos impossíveis nós ouvimos aqui? Quantos relatos eu tenho por escrito, e-mails que foram reencaminhados para mim, sabe, cartinhas que eu recebi, várias delas eu li aqui, outras eu levei para os encontros. Só que eu vi uma coisa, gente, é muito interessante, Rubens, Tânia, Patrícia, Sapo, Val. Uma coisa que eu tenho visto é o seguinte, sabe, os testemunhos, eles são maravilhosos e eles valem muito por um tempo, mas depois de um tempo é que nem o maná, não pega mais. Foi maravilhoso, mas quando você vai contar, parece que alguma coisa daquele testemunho já se esvaziou, porque a graça de ontem não é a mesma de hoje. Deus quer coisas novas, Deus quer fazer mais. Então é como se Ele dissesse para nós, diante de um milagre que aconteceu: filho, isso já foi, agora vamos para coisas novas. Mas quantas vezes eu levei comigo essas cartinhas, eu li esses testemunhos para glorificar o nome de Jesus. É um erro, sabe, quando a gente se coloca à frente e a gente começa a dizer, porque veja, eu fui, eu rezei, eu fiz. Tira Jesus da equação, amigo, e você vai ver o que sobra. Não sobra nem você, entende? É o Senhor. Então, quando a gente testemunha, nós temos que aprender a sair da frente, sabe? E deixar resplandecer o Senhor Jesus. Não é? Aquela oração que a alcançou. Você acha que eu fico pensando que fui eu? Eu rezei, mas poderia ter sido a Patrícia, qualquer um que está aqui. A graça quem realizou foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente precisa glorificar a Deus em todas as... tudo que presta é dele. O que não presta você pode ficar para você, porque pode ter certeza que foi você que fez. Agora, se prestou, se fez o bem, se é permeado de salvação, isso é ele. Então não é porque nós ficamos impressionados e medrosos que o que Deus nos prometeu vai virar fumaça. Esse frio na barriga a gente sempre vai ter, sempre. Não é? Nós vamos orar por uma pessoa, dá um frio na barriga. Essas situações de libertação, todo mundo que ora por libertação, quando sabe que tem um caso mais grave esperando, a primeira coisa que acontece é um exame de consciência. Opa, como é que eu estou? Como é que eu estou? Será que eu tenho condições de entrar ali minimamente? Não é? Meu Deus do céu, a gente tem um frio na barriga. Será que eu não vou atrapalhar? Quando nós vamos pregar, a gente nunca sabe como vai ser, gente. Quem sabe como é que vai ser começo, meio e fim da pregação, precisa rever a própria vida. É verdade. Porque fechou-se a ação do Espírito. Eu sempre me preparo, sabe, gente? Eu também, Márcio. Mas todas as vezes que eu venho, sabe, é diferente. Teve vezes que eu já vim aqui 4 vezes seguidas com o mesmo papelzinho. Aí a Rosimar de novo, eu falei, pois é, ainda não deu para usar, né? Porque você vem, Deus muda, você vem, Deus muda. E é importante, a nossa parte é o preparo. É verdade. Porque diz a palavra de Deus que o Espírito Santo nos recordará todas as coisas. Como é que você vai recordar o que você não sabe, o que você não se preparou, não é? Mas nós também temos que entender que o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Deus o conduz. Então, diante de uma pregação que você não sabe como vai terminar, dá um frio na barriga. Um lugar diferente que você vai, uma pessoa que você tem que conversar. Que está ali. Muda tudo, né? Muda tudo, Márcio. Impressionante, é muito interessante isso. Pois é. Só que diante do nosso frio na barriga, olha, esse frio na barriga não é falta de fé. E essa insegurança, ela é ótima, porque ela é uma insegurança em nós, que faz a gente se assegurar em Deus. E eu lhe digo, diante desse medo, dessa insegurança, as promessas de Deus não viram fumaça, não viram. Não é de espantar, gente, que o prêmio nunca chegue para quem duvida.
Porque falta de fé é igual falta de resposta. Quem não confia não tem resposta. Ah, minha oração está sem resposta, porque está sem confiança. Como é que cresce a minha confiança em Deus? Permanecendo na presença dEle, entrando na presença dEle, convivendo com Ele. Quando você convive com uma pessoa e você conhece a pessoa, você sabe se você pode ou não confiar nela, não é verdade? É assim. Com Jesus é a mesma coisa. Já vi. Com Jesus é a mesma coisa, não é? Se você convive com Ele, você confia nele. É relacionamento. É relacionamento. Olha, a fé brota do relacionamento. Entende? Tanto a fé na pessoa, quanto a fé que você tem que ter de não acreditar na pessoa. Porque às vezes, para você não acreditar, também precisa fé. Você olha e diz assim: a minha experiência me mostrou que não dá para confiar. Então, mesmo eu querendo muito acreditar nisso que a pessoa está me dizendo, mesmo sem ver que não é verdade, eu preciso entender que a chance de ser mentira é muito grande. E de onde que isso brotou? Do relacionamento. Mas tem gente que você convive e que você diz assim, vem a Patrícia e me fala: não, porque o Rubens disse que... Eu falei: quem que falou? O Rubens que disse. Eu falei: então se o Rubens falou, eu acredito. Porque o relacionamento que eu tenho com a pessoa me faz dizer: não vai mentir numa coisa dessa. Eu confio, eu acredito nele, entende? Meu amigo, quando você convive com Jesus, você tem total confiança nele. E ele disse que daria se você pedisse. Então, quando você pede, você já agradece esperando. Eu aprendi a fazer uma coisa, sabe? Vou encerrar por aqui, meus irmãos. Aprendi a fazer uma coisa que é o seguinte: não por causa de Deus, mas por causa das minhas fraquezas, eu aprendi a colocar por escrito as coisas mais graves e mais difíceis pelas quais eu tenho que orar. Porque eu sou esquecido e eu me envolvo com muitas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de estar ocupado. Mas às vezes, quando você erra na mão e se ocupa demais, coisas importantes que deveriam estar na sua oração, às vezes ficam esquecidas. Então eu tiro aquilo de mim e ponho no papel. E tem um lugarzinho lá em casa que é especial. E eu sei que o que eu colocar por escrito ali, só vai sair dali realizado. E como é um papelzinho, para ficar preso inclusive, tem 2 motivos pelos quais eu coloco ali. Primeiro, porque todas as minhas orações eu ponho aos pés de Nossa Senhora. Amém. Eu peço: Virgem Maria, está aos teus pés. Ou essa situação de opressão que esteja sobre os teus pés. Que esse mal seja esmagado pelos teus pés, ó Virgem Santa. E eu ponho meu papelzinho embaixo dela. E digo: apresenta a Deus, ó Mãe, esta oração. Nunca falhou. Nunca. Depois que eu coloco lá, a minha oração não é tanto mais de pedido, é de louvor e de agradecimento. De vez em quando eu digo: Senhor, não se esqueça do meu pedido. E eu confio e eu estou esperando. Aí são 2 alegrias: uma hora que você põe e o dia que você tira. Porque tem um dia que não precisa mais estar ali. E aí eu pego aquilo, eu rasgo, jogo para cima igual confete e digo: viva! Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Você precisa confiar em Jesus. Você precisa entrar na presença dEle. Precisa conviver com esse Deus vivo. Nós precisamos. E queremos fazer isso com você. Então, debulhe agora diante de Deus. Põe na presença do Senhor tudo que está dentro de você, essas coisas que estão sufocando a sua alma, angustiando a sua vida. Mas põe também agora as suas alegrias, suas vitórias, suas conquistas.
Você que almejou muito essa libertação, mas você que ouvindo agora dizia: é verdade, eu me alegro com tantas coisas que Deus me deu, eu faço essa experiência, eu peço, mas já vou louvando. Então somos nós mesmos, vamos trazer todas essas coisas agora na presença do Senhor, porque hoje é dia da gente se encontrar com Ele. Oremos, meus irmãos, oremos. Enquanto o Márcio ele ia falando, vinha muito ao meu coração, convivendo um pouquinho com o Padre Rufus, com a Maria Gabriela, né, que são pessoas que rezam de uma forma muito especial por cura e libertação. Eu pude constatar que o que exorciza o inimigo e o mal da nossa vida é o amor de Deus. São pessoas, Padre Rufus hoje na eternidade, mas que amaram muito. E tenha certeza que aquilo que você pedir a Deus, se é para o seu bem e é da vontade dele para você, ele o fará, né? A não ser que não seja para o seu bem, a não ser que não seja para você. Então nós vamos cantar agora, pedindo mesmo esse banho do amor de Deus, porque essa experiência do amor de Deus ninguém tira, ninguém rouba. A gente vive num mundo de muita confusão, parece que está tudo misturado, a gente se sente perdido. Mas quando a gente faz a experiência de Deus, nada tira da nossa vida, do nosso coração, essa experiência do amor. E pedimos que o Pai derrame sobre nós o seu amor nesse momento. Clame mesmo. Se eu clamar, Abba, meu Pai, Abba, inclina os seus ouvidos para me escutar, estende a tua mão para me alcançar. Não haverá impossível se eu clamar, Abba, se eu clamar. Chama Deus de Pai. Abba, meu Pai, meu Pai. Abba, inclina os teus ouvidos para me escutar, estende a tua mão para me alcançar. Não haverá impossível se eu clamar, Abba. E deixa-se envolver agora nesse abraço do Pai. Você agora está sendo envolvido, envolvida no amor de Deus. Você agora vai fazer essa experiência. E a primeira coisa que você vai sentir, você vai poder experimentar, é aquela perturbação, aquela agitação, aquela preocupação passar. E você vai experimentar agora uma paz profunda que só Deus pode te dar. Só Deus pode te dar e trazer essa paz. Você que estava com os pensamentos muito inquietos, agitados, tentando encontrar uma saída, procurando uma solução, você estava tendo dores de cabeça direto, você estava com problemas assim muito difíceis. O Senhor agora, Ele acalma. O Senhor agora, Ele dá uma ordem: tranquiliza-te, acalma-te. Teus pensamentos, teus sentimentos, e tudo vai se ordenando no seu interior nesse momento, porque você está sendo envolvido, envolvida no amor de Deus, no amor desse Pai. Você tem um Pai que te ama, que cuida de você, que está com você.
Senhor, toca em você nesse momento. Você que estava assim com pensamentos até de tirar a vida. Há uma vergonha muito grande em você por algo que você viveu. Você está muito envergonhado, envergonhada, até não consegue se perdoar. Você até já confessou, você até já pediu perdão para a pessoa em questão, mas você não consegue se perdoar. A vergonha vai tomando conta e você acha que o único jeito é assim. O Senhor te liberta desses pensamentos, desses sentimentos, porque o nosso Senhor é o Senhor da vida. Que você saiba discernir a voz que te fala. É de Deus? É meu humano? É do inimigo? Para que você possa decidir qual voz você quer obedecer, qual voz você vai seguir. E com certeza essa não é a voz de Deus, porque o Senhor é o Senhor da vida, e Ele te quer vivo, Ele te quer viva, Ele quer uma vida nova para você. Senhor, age. Muito obrigado, Senhor, por esse amor que nos envolve agora, curando muitos do sentimento de abandono, um vazio no coração muito grande. Parece que nada preenche esse vazio e de tempo em tempo esse sentimento toma conta. O abandono, a rejeição e tantos outros. Por mais que as pessoas que estão ao seu redor te amem e até demonstrem isso, você não consegue fazer essa experiência. Esse vazio toma conta e você não se sente amado. E nesse momento você está sendo curado, preenchido pelo amor de Deus. Porque você é um filho amado. Você é uma filha amada de Deus. Eu sinto o Senhor também tocando uma pessoa nesse momento que estava assumindo a sua doença como a sua identidade. E eu quero pedir a você, no nome de Jesus, você não é a sua doença. Você é muito mais. Você o tempo todo ficava dizendo, eu sou depressiva, eu sou depressiva. E essa não é a sua identidade, você está assim por um tempo, porque o Senhor já está agindo para curar você, te levantar de toda tristeza, de toda prostração. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, assuma isso agora. Essa é a sua verdadeira, real identidade. Muito obrigado, meu Deus, bendito seja Jesus. São muitas curas, são muitas libertações acontecendo. Enquanto o Márcio ia falando daquele testemunho forte, muitas pessoas traziam a sensação de enjoo, de vômito, de libertações mesmo, que Deus foi realizando no seu interior e Ele foi mostrando o que você precisa fazer para a verdadeira purificação acontecer na sua vida. Muitos precisam buscar confissão urgentemente, mas o Senhor já deu esse sinal de que a libertação está acontecendo. Pessoas que sentiam pressão, uma pessoa especialmente pressão na cabeça, do lado esquerdo, uma verdadeira opressão que o Senhor estava libertando você. Louvado seja Deus por todas as curas, por todas as libertações. Uma pessoa que o Senhor mostrava que estava como com o coração sangrando. Era muita dor, muito sofrimento que você guardava aí no seu coração. Muitas humilhações mesmo que você viveu, até mesmo traição. E Jesus está tocando e curando o seu coração totalmente ferido, sangrando. E Deus coloca no seu peito um coração novo. Nós te louvamos, Senhor, por este amor derramado, Senhor, em nossos corações nesta manhã. E o que a Tânia falou é realmente real, o amor de Deus sendo derramado sobre nós. O amor que cura, o amor que liberta, o amor que restaura. Até aqui na nossa equipe, o Senhor envolvendo com esse amor. E nós nos sentimos amados por Deus, restaurados, revigorados na nossa fé, fortalecidos na nossa fé. Por esse amor de Deus que é real, por esse amor de Deus que é concreto. Obrigada, Senhor. Bendito e louvado seja o teu santo nome, Senhor, nesta manhã. Como é maravilhoso estar na presença do Senhor. E os testemunhos que chegam para nós também são sinais concretos do amor de Deus sendo derramados sobre nós. Glória. Louvado seja Deus. Eu acho que hoje
Mesmo não sendo uma quinta-feira de adoração, mas é tão certa a presença de Deus que a gente pode dizer graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Porque nós acreditamos que Deus está vivo e está no meio de nós. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Porque a Ele toda a honra e toda a glória. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. É muito certa a presença de Deus aqui conosco, mas aí também juntinho de você. Amém. Essa palavra é digna de fé, meus irmãos. Vale a pena você já indicar, apresente o CN Plus para as pessoas que estão aí acompanhando a gente, para que a gente possa seguir rezando e experimentando a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada a todos vocês que participaram conosco. O povo está alvoroçado, na alegria de encontrar Rubens e Tânia aqui no Sorrindo para a Vida. A Paula Fortunato, ela diz: Val, você acredita que essa semana eu estava pensando assim, gente, nunca vi mais o Rubens e a Tânia lá no Sorrindo. Ela falou, e eu ligo a TV e dou de cara com eles. Maravilha. Quero abraçar com todo carinho aqui o Júlio Andrade. Ele diz, Val, manda um beijo para o meu filhinho, o Alexandre Andrade. Alexandre, um beijo para você, Deus abençoe. As crianças também vão acompanhando, Sorrindo para a Vida, né, as fofurices. O Júlio já deixou a contribuição dele para o projeto Dai-me Almas. Recorda a você que é sócio Canção Nova o seguinte, mês de março, todos os dias nós estamos empenhadíssimos na evangelização, com a nossa vida, com o nosso louvor, mas também com toda a disposição de trabalhar bastante, mas de contribuir para que a evangelização não pare. Então, eu tenho a missão de recordar a você do projeto Dai-me Almas. Já fez a contribuição hoje, nesse mês, no dia de hoje? Quem pode fazer algo a mais, faça agora, como o Júlio. Tá bom? pix.doação@cançãonova.com. Inclusive, eu me comprometi de trazer o recadinho da Luzia. Ao longo da semana eu vou me lembrando e vocês me ajudem. Uma senhora esteve aqui no final de semana, encontrou com a Luzia e ela disse assim, Luzia, você acredita, a senhora acredita que eu fui fazer meu algo a mais, fui fazer uns pagamentos. Quando eu cheguei na agência bancária, fui conferir lá, eu percebi que há 3 meses o débito automático não estava acontecendo. Ou seja, a última contribuição dela havia sido em dezembro e ela não tinha percebido. E ela falou, Luzia, aí, inclusive, gente, achei bonitinho o comprometimento do povo. Ela queria ir ao Clube da Evangelização, fazer a contribuição referente a janeiro, fevereiro e também a do mês de março, porque ainda não tinha debitado, não é? Claro, aqui não é cobrança, mas se você pode, faça como ela, dê uma olhadinha para verificar se o débito tem acontecido, porque às vezes uma falha no sistema, às vezes não é uma falha no banco inteiro, mas existe também a tentação, né, gente? Uma situação ou outra que vai nos impedindo. Então, dê uma verificada, aqueles que são sócios pelo débito automático, dê uma verificada, se você puder fazer essa gentileza no dia de hoje e vá me dando feedback se de fato o seu débito tem acontecido, se a sua contribuição tem chegado até nós. Senão, às vezes você pensa, porque o débito é justamente para dar essa tranquilidade, né? Você fica imaginando o que está acontecendo e aí a sua contribuição não tem chegado. Então, se você puder nos fazer essa gentileza, eu agradeço, tá bom? Agradeço a Marilandes, ela disse assim, Val, eu estou mandando o Pix Espírito Santo. Hoje o meu Pix é em gratidão ao Espírito Santo por ter falado tão forte ao meu coração. Fiquei muito feliz por ver Tânia e Rubens. O último acampamento que eles pregaram foi só bênção. Eu não perco nada na Canção Nova. Que maravilha, Marilandes. Deus abençoe. Muitíssimo obrigada. Tem muita participação, mas eu quero ler essa cartinha com o testemunho. Agradeço de coração. Eu amo quando chega a cartinha. Se eu abrir no início do programa, foi a Zenilde Soares que enviou para nós. Zenilde, muitíssimo obrigada. Ela diz assim, olá queridos irmãos da bancada do Sorrindo para a Vida. Eu escrevo essas poucas linhas para dizer que eu estou com vocês todos os dias. Eu assisto esse maravilhoso Sorrindo para a Vida. Eu quero dizer que eu estou feliz. Graças a Deus, eu já me recuperei e me recuperei muito bem da minha saúde. Através de vocês, das orações de vocês, eu creio na providência, creio na misericórdia,
que Deus conduziu a mim, a vocês, e me conduziu através de vocês. Minha saúde só melhorou. Eu estava com um problema sério e graças às orações me recuperei. Muito obrigada, a Canção Nova mudou a minha vida. Como eu disse, assisto todos os dias. Mando um abraço carinhoso a todos vocês da bancada. E no finalzinho, a nossa amiga Zenilde disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Você entendeu tudo, não é? Você que ajuda é porque você foi alcançado pela misericórdia, pela graça, pela palavra de Deus. E nós aqui nos alegramos com cada pessoa que entende a missão da Canção Nova. A gente não cansa de dizer aqui, a nossa história foi inspirada por Deus e a providência divina rege todas as coisas. Lá no início da comunidade, Deus colocou essa inspiração no coração do padre Jonas Abib. Nós não teríamos propagandas comerciais, para não ficar dependente daquilo que não condiz com a nossa fé, com a nossa espiritualidade. Nós dependemos de você, que ama a Canção Nova, é tocado por essa evangelização e quer retribuir ajudando a Canção Nova. E você faz parte do projeto da M Almas. Todos nós somos projeto da M Almas, todos nós. Nós aqui, membros, missionários da Canção Nova, os colaboradores e você que está aí do outro lado, você que vem até a Canção Nova, também é projeto da M Almas. E aí, nesse mês de março, você já contribuiu? Já ajudou? Se ainda não, gente, essa é a hora. Hoje é o dia. Esse é o momento. Você quer saber como que nós estamos no projeto da M Almas? De ontem para hoje nós subimos 4%, graças a Deus. Estamos com 43%, mas ainda faltam 57%, não é, família? Temos 11 dias pela frente para ajudar o projeto da M Almas, a meta de 5,2%. Márcio, é possível no mês de março? Poxa, com certeza é possível. E o meio está aí para você ajudar. Não é pix.doação@cançãonova.com. Eu ouvi aqui a Patrícia falando e pensava comigo, né? Olha essa obra de Deus, que coisa maravilhosa. Mais do que patrocinadores, aqueles que colaboram são evangelizadores. Então você não patrocina como quem envia uma contribuição, lava as mãos e não tem nada que ver com isso. A sua colaboração dá voz à Canção Nova para levar o Evangelho a muitos lugares onde ela não chegaria sem a sua ajuda, porque os meios não alcançariam. Não haveria retransmissora, não haveria os canais de rádio, né? As várias rádios que nós temos espalhadas por esse nosso Brasilzão de Deus, não é? Não teria a internet que levou a Canção Nova com essa evangelização para os 4 cantos do mundo. Hoje não tem um lugar no mundo onde você não consiga acompanhar a evangelização em português aqui na Canção Nova. Por quê? Porque tem um sócio evangelizador, veja, sócio evangelizador. Na evangelização, querido, você é nosso sócio. Então não perca tempo não, hoje é dia para você ajudar, pix.doação@cançãonova.com. E se alguém prefere outro meio que não seja o Pix, diz, Márcio, eu queria ajudar, mas vocês só falam do Pix. A gente fala do Pix porque o Pix não tem taxa e chega imediatamente, é o melhor meio para a Canção Nova. Só que se não for o melhor meio para você, entra ali, olha, em clube.cançãonova.com, porque ali você pode ajudar através do cartão de crédito, você pode imprimir um boleto e ajudar. Eu quero fazer transferência, Márcio. Tem todas as contas da Canção Nova, com certeza uma das contas que tem no seu banco. Você pode fazer a transferência, tem os nossos aplicativos, meios não faltam. Quando você quer ajudar, os meios estão todos ali para te ajudar a fazer isso, tá certo? clube.cançãonova.com, entra lá, dá uma olhadinha nos meios e aproveita e se inscreve como sócio, se você não for. Isso mesmo, e desde já nossa gratidão, Deus abençoe você. Um abraço para a missão lá de Gravatá, Pernambuco. Eles vão ter um evento muito especial na sexta-feira, dia 20 agora de março, tá bom? Com a Eliana Ribeiro, uma noite oracional. Para mais informações, segue lá no Instagram, tá bom? @Canção Nova Gravatá. Aliás, é importante você saber que nós temos várias casas de missão espalhadas pelo Brasil que evangelizam sem parar, graças a você também. Vá
tá? Obrigada, viu? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, acabei de receber aqui um Pix Rubens e Tânia. Em gratidão a Deus pela vida e pela presença deles aqui. Mas a Margarete, ela diz, Val, mas eu quero fazer o Pix Luiz Fernando, que é o Pix Idade, que hoje ele está completando, né, 55 anos. A gente tem muito motivo para ajudar a Canção Nova. Ajude-nos hoje. Deus abençoe e amanhã, se Ele permitir, a gente se encontra. Tchau, tchau. Márcio, foi uma bênção tê-la aqui. Muito obrigado, Obrigada, querida. Também muito feliz. Você falando aí, eu lembrei. Esse final de semana eu vou estar em Cuiabá, na nossa casa de missão, né, ali em Várzea Grande. Então você que é da região, já se prepara, entre em contato com a casa para a gente estar junto lá. Isso. Tânia e Rubens, eu nem preciso dizer, voltem logo. Obrigado, querida. Foi um prazer estar Vocês junto. são uma bênção que pra toda alegria. a comunidade. Sapa até amanhã, se Deus quiser. Bom dia cantando, gente. Seu clamar